Pessoal, então vamos lá, já vamos chamar aqui ao palco ele que é o CEO da Sai do Papel. Salva de palmas, Carlos Júnior. Muito obrigado, bem-vindo, Carlos. Obrigado, Carlos. Vamos só rapidinho por causa do nosso horário aqui. Eu vou chamar também ele que é o founder da EZVolt, Gustavo Tanuri. Gustavo, seja muito bem-vindo. Está aqui com a gente já. O Gustavo está ali, não está? Ah, foi beber uma água. Tá bom, tá subindo, beleza. Vou chamar ela, querida fundadora da Floritec, Thaís Guerra. Thaís, acho que tá ali, não tá? Thaís, seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas para Thaís, pessoal. Obrigado, bem-vinda, Thaís. Ele que é o founder da Nanotex, Rafael Cruz. Está aqui com a gente já o Rafael. Uma salva de palmas para o Rafael, pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. E ele que é o founder da eCharging, Roberto Paulo Silva Pinto. Seja muito bem-vindo, Roberto. Uma salva de palmas para o Roberto também, obrigado. Tá bom, o Gustavo foi só tomar uma água, tá subindo já já. A gente vai fazer só aqui 2 minutinhos rapidinho, né? Enquanto ele tá subindo. Não é isso, Carlos? Tá subindo já, né? Tá? Chegou, uma salva de palmas aqui, muito obrigado, bem-vindo. Agora sim a gente vai começar o nosso talk aqui. Vou passar aqui para o Carlos Júnior, que vai mediar esse bate-papo. Carlos, é com você. Boa sorte. Valeu. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado, casa cheia, né? Renovou, uma galera saiu, outra galera entrou. Vou ser bem rápido aqui para a gente poder começar logo, que a gente está um pouco atrasado no cronograma. Então, pessoal, obrigado. Meu nome é Carlos Júnior. Eu tinha preparado aqui uma frasezinha que eu pedi para vocês, para eu poder falar, mas acho melhor vocês falarem aquela frasezinha que a gente combinou, se apresentando um pouquinho para o nosso público, tá bom? Opa, bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo Tanuri. Sou engenheiro, sou diretor da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e fui o fundador em 2019 da EZVolt. Fomos a primeira rede de eletropostos aqui do Brasil e hoje a gente tem uma parceria muito grande com a Vibra. E, enfim, sou usuário de carro elétrico também desde 2019. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai ajudar, estamos abertos aqui a conversar, esclarecer todas as dúvidas e a gente sabe que o tempo é curto. Se precisar lá embaixo, fico também à disposição. Bom dia, pessoal. Eu sou o Roberto, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho na Eletrobras Furnas, eu sou mestre e doutor em engenharia de produção, pós-doutorado em otimização, eu sou matemático e físico também, eu sou professor de eletricidade e responsável pelo projeto eCharging, que recarrega os carros em movimento, carros elétricos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís Guerra. Eu sou desenho industrial pela FRJ, mestre em ciência e tecnologia de polímeros. E eu tenho uma startup chamada Floritec, que a gente cria máquinas de coleta inteligente gamificada de resíduos sólidos, visando uma mudança cultural em prol do descarte correto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Cruz. Eu sou engenheiro de materiais formado pela UFRJ, sou especialista em gestão de inovação. Eu represento a Nanotex. A Nanotex é uma hardtech. Surgimos lá na universidade. E a gente desenvolve um revestimento, na verdade, aplicado em coletores solares térmicos, com aumento de eficiência para geração de energia de forma descentralizada. Muito bom, todos devidamente apresentados. Então, vamos lá. Somos todos empreendedores, então vamos falar um pouquinho da dificuldade que existe em empreender, né? Na visão de vocês, queria escutar um pouquinho de cada um. Como é que têm sido os desafios para empreender, empreender na área que vocês estão empreendendo, energia, sustentabilidade, e quais têm sido os benefícios, né? E quem está um pouquinho mais no mercado, o que mudou? Quando eu comecei era assim, mas agora eu tenho essa ajuda. Fala um pouquinho para a gente. Começar por ali ou por aqui? Vamos por aqui, depois a gente vai lá para cá. Então, a gente fundou a EZVolt em 2019 e lá era falar em carro elétrico ainda era algo muito novo. Eu tive problema até em casa com a minha esposa, quando eu falei vou largar o trabalho para empreender no mercado de eletromobilidade, ela achava que eu tinha surtado também na época. Mas, enfim, uma brincadeira, mas para dizer que o mercado lá em 2019 era ainda muito no início, assim, para ser sincero, nem existia um mercado comercial, existia aquela expectativa de que em algum momento existiria um movimento financeiro para recarga de veículo elétrico, mas até então a gente tinha no Brasil muito poucos veículos elétricos e a recarga ainda era majoritariamente de graça. Na realidade, a gente foi a primeira empresa a cobrar por uma recarga no Brasil. E
No nosso nicho ainda é mais difícil, porque a gente é uma empresa muito intensiva em capex, digamos assim. A gente é muito intensivo em capital. Como é que funciona o nosso modelo de negócio? A gente é uma rede de postos, como se fosse um posto BR Petrobras, que vende combustível, mas a gente vende a recarga, a energia, né? Então a gente precisa implantar o posto, investir para implantar equipamentos muito caros, tecnologia para administrar aquilo por trás, de conexão, sistemas de gestão, gateways de pagamento, medição. Então, é algo muito complexo e intensivo em capital. E, na época, era difícil ainda você vender aquilo para empresas que não fossem do ramo, porque é difícil de acreditar. E ainda tinha, em 2019, logo depois entrou o Covid e tudo. Mas, graças a Deus, o mercado evoluiu. A maior dificuldade, realmente, eu acho ainda, que é você vender e conseguir a taxa de sobrevivência de startups no Brasil é baixa. Muito difícil, você tem que ter algo muito inovador. E muitas oportunidades de empresas inovadoras com produtos muito bons eu vejo morrendo no meio do caminho por falta de investimento. Então, hoje, eu acompanhei aquilo desde 2019, eu vejo as empresas, hoje a gente já vê muito se falar em Open Innovation, né? Então, a empresa tem aquela área de inovação interna e tudo, mas, mesmo assim, ela busca de fora a inovação de outras empresas e, majoritariamente, até startups. Então, eu acho que essa era uma dificuldade que o mercado vem vencendo isso. Com essa área de inovação aberta, as grandes empresas têm investido muito em startups hoje em dia. Bom, o que eu vejo como primeira dificuldade é que quando você inicia uma startup, ela não te dá um retorno imediato. Então, praticamente, você tem que começar esse investimento com outras agendas, com outros trabalhos, né? No caso específico do nosso projeto de recarga wireless, a gente pode instalar ele em ambientes privados e públicos, né? No público, a gente precisa do aval das instituições públicas, né, do Estado, né? Aqui, por exemplo, no Rio, eu vejo um ambiente totalmente favorável, como esse evento que a gente está tendo aqui, o MTRIP, né, no Rio de Janeiro. A gente tem aqui no Rio, por exemplo, o BRT, que já tem uma infraestrutura que aparentemente já foi até construída para se construir uma recarga wireless. E a gente também pode instalar em estacionamentos, sinais de trânsito, e aí precisaríamos da autorização da prefeitura, que eu vejo com um ambiente favorável hoje em dia. Falar em desafio, eu fico na dúvida em ordem cronológica, alfabética, que não falta desafio. Bom, eu vou trazer o que tem a ver mais com o nosso dia a dia na Flora. Então, a gente produz um maquinário. E aqui no Rio, para produzir um maquinário, por mais inicial que seja, ou mais sofisticado que seja, a gente tem uma dificuldade tremenda de encontrar mão de obra, fabricantes que façam para a gente, até um piloto. Então, a gente tenta negociar, quero fazer um piloto para apresentar para um cliente. E aí você só consegue fazer acima de 50 unidades, 100 unidades. E para você fazer isso é um capital gigantesco que numa startup assim, não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, fornecedor aqui, pelo menos no nosso caso, é muito difícil, seja para estrutura, seja para componentes eletrônicos. Além disso, uma coisa que eu vejo com colegas meus também, que têm startup no mesmo estágio, é que falta talvez uma rede de apoio, não para quem está iniciando, e nem para quem já está super grande, mas quem está nesse meio termo, meio que quase indo no Vale da Morte, meio que saindo, pulando, e ter o caminho das pedras da questão de investimento, de verdade. A gente percebe que muitas empresas, muitas startups recebem investimento porque elas conseguiram alguém que trouxe todo o caminho das pedras. Com quem você fala, como é que você fala? Cara, o fundo não é melhor do que você, o fundo precisa de você tanto quanto ele precisa de... ao contrário. E eu sinto muita falta disso, um apoio de verdade, alguém que traga, assim, não os macetes, mas o passo a passo, assim como a gente vê lá fora, vê em São Paulo. Em São Paulo, isso daí é rotina, falar de dinheiro, falar de investimento. E aqui no Rio está começando ainda esse movimento. Então, eu diria que é uma das grandes dificuldades. Acho que, seguindo a linha dos colegas, dinheiro sempre é um grande problema e desafio. Mas, olhando de uma forma global, o Brasil, nós temos uma grande dificuldade de desenvolver e empreender no Brasil. Mas o Rio de Janeiro é um verdadeiro desafio. Como a Thaís falou, é um ecossistema ainda muito incipiente, muito novo. Isso faz com que o acesso ao capital de investimento privado,
as oportunidades em programas, né, de fomento, eles ainda sejam muito poucos, né? Principalmente no nosso caso, nós somos uma hard tech, nós desenvolvemos soluções industriais, então nós temos que desenvolver uma própria indústria. Então isso demanda muito capital, né? Então nós temos poucos incentivos, né, nesse sentido. Isso faz com que, de certa forma, eu enxergo e a gente acompanha isso, muitas startups, muitas empresas saem do Rio de Janeiro e vão buscar oportunidades em outros estados, né? Então, talvez seja uma forma até do governo enxergar que é necessário fazer, né, mais investimentos em inovação, fazer mais aporte direcionado, né, para soluções industriais, para soluções que nascem dentro da universidade. E, além disso, a gente sabe, né, que no Rio de Janeiro nós não temos grandes vantagens no que diz respeito a tributações, né, a incentivos fiscais. Acaba que outros estados são muito mais atrativos para esse tipo de coisa. Então, os desafios são realmente enormes, né? Começando, né, como eu falei, do financeiro, e vai até a parte de mão de obra especializada, capacitação, parcerias, né? Então, é realmente necessário fazer esse desenvolvimento do ecossistema de inovação no Rio de Janeiro. Escravos de Jó. Era um tema que eu ia perguntar daqui a pouco, mas eu acho que vocês levantaram a bola, a gente pode falar um pouco. Captação de recursos é sempre um tema, assim, estratégico, importante, difícil. Eu acho que ter um advisor, como você mesmo falou, Thaís, é fundamental. Não que você não consiga fazer, mas eu acho que, assim, dando uma ilustração bem simples, assim, é como se você estivesse se candidatando para uma vaga e alguém fosse lá e botasse o currículo na mesa da pessoa que está selecionando, ou se você está indo lá no site preenchendo formulário com milhares de pessoas. Um dos exemplos, assim, para você entender. Por exemplo, na Sai do Papel a gente analisa, assim, esse ano talvez mais de 2.000 startups, mais de 1.000 com certeza startups por ano. Então, as fases iniciais, elas são fases que são feitas por um algoritmo que identifica se está na nossa tese ou não, e não te dá a oportunidade de você argumentar, porque é feita através de KPIs. E não é só a gente, eu acho que a maioria que tem um grande volume é viável você fazer isso manualmente. Então, ter alguém que conheça, que consiga explicar e até que te mostre esse caminho faz toda a diferença para a captação, né? Então, aí, levantando a bola bem sucintamente, não sei se vocês querem falar um pouquinho mais sobre captação, como é que está sendo aí o próximo plano de vocês, porque aí eu acho que tem uma na plateia aqui, quem sabe não tem investidor aqui para vocês, eu já estou olhando, tá? Nosso projeto começou na terceira Olimpíada de Inovação de Furnas, né? E ele está sendo executado dentro de Furnas, com recursos de Furnas. A gente, depois que eu descobri o termo bootstrap, né, que é você usar seus próprios recursos, dar o jeitinho, no começo foi muito assim, né? A gente até pecava um pouco na qualidade para ter uma resposta rápida, aprender rápido, aí sim poder colocar itens sofisticados, e a gente viu que tipo, é um dinheiro gigante. E eu diria que para a gente o que foi muito importante foi ter acesso a instituições que trazem fomento, como uma FAPERJ, por exemplo, ou editais que têm fundo perdido. Então, para quem tem uma operação como a nossa, que precisa comprar muita coisa, precisa de mão de obra especializada, inúmeros detalhes que não são só software, para a gente foi fundamental. Aí, agora que a gente cresceu, já tem assim, um balanço muito mais preciso, interessante, a gente está começando, né, a se direcionar para a captação. E tanto foi o meu receio com captação, que eu já ouvi muita gente falar que é um terror, assim, um terror entre aspas, né, de ter muitos detalhes, tem que falar assim, assado. E a gente fez um programa no passado voltado, né, para pré-captação, que foi um chamado Precap Lab lá em São Paulo. E, cara, você tem acesso a diversos fundos, não para eles investirem em você, mas para eles falarem como é que funciona o jogo. E aí agora a gente já se sente mais preparado para oficialmente, olha, vamos abrir em breve. Então, qualquer coisa lá embaixo a gente pode se falar. A Floritec vai estar abrindo captação em breve. E é isso. Bom, no caso da Nanotex, acho que todos nós a jornada é extremamente dificultosa, né? Mas o ambiente de negócio, principalmente para hard techs e soluções industriais, ele é extremamente hostil. E eu acho que isso não é só no Rio de Janeiro, eu acho que isso é no Brasil como um todo. E como eu comentei anteriormente, os recursos eles acabam sendo, né, um grande limitante nesse sentido. E os caminhos que nós temos, né, para conseguir desenvolver esses negócios baseados em tecnologia, em altíssima pesquisa, desenvolvimento e inovação,
acaba sendo aquele caminho do fomento público CNPq, FINEP, FAPERJ, e você acaba tendo algumas limitações, né? No nosso caso, a gente conseguiu quase 2,4 milhões de reais aí em investimentos nos últimos 8 anos. Esses investimentos eles foram necessários para a gente desenvolver o nosso processo industrial numa escala piloto, mas ainda não é o suficiente para que a gente consiga dar a próxima virada de chave, né, e produzir efetivamente para vender. E aí, enquanto a gente não vende, eu não tenho recursos, eu não tenho, né, investidores interessados porque eles consideram que o risco é muito alto. Mas eu já passei do cheque, né, de 200, 400 mil reais e eu não estou ainda no cheque de 10 milhões, onde os fundos têm disponível para investir. Então, a gente tem um limbo, assim, eu diria, de investimentos no país que está relacionado, né, nessa fase de tração, principalmente com soluções que têm uma base forte tecnológica. O nosso caso da EasyVolt é até atípico, mas falando como o mercado, a gente vê várias fases de investimento naquelas novas empresas, nas startups. Então, uma startup, naturalmente, ela tem que trazer para o mercado uma solução de uma dor do mercado e com algo escalável. Então, não adianta ser uma solução única, enfim, tem que ser uma solução muito escalável e que revolucione algo. A gente vê hoje o mercado mudando, se digitalizando, e daí o surgimento de tantas oportunidades para startups, para soluções inovadoras, porque a gente enfrenta em quase todos os ramos de negócio uma transformação digital. Você vê desde bancos indo para o digital, e a gente vê o nascimento de diversos bancos digitais, plataformas de streaming, de música, internet. Hoje a gente vê ali o próprio Google se vendo, como é que chama, sob perigo de novos lançamentos de inteligência artificial. E a gente, o mercado de veículos elétricos, nasceu também, transformando, e a empresa, a startup, ela passa por diversas fases. Então, ela tem uma taxa de mortalidade muito grande no início da sua vida, e ali é um investimento de risco. Então, tem o investimento seed ou semente, ou um investimento que é feito ali para tentar estruturar a empresa para ela poder crescer mais um pouquinho. Então, são recursos menores. Depois vem as séries A, B, vem crescendo o valor do cheque, como ele disse, conforme você vai tendo mais maturidade. Então, você passa para aqueles fundos de venture capital, onde ele investe em diversas, 30, 40, 50 empresas para uma dar certo, e aí tudo que ele investiu naquelas outras 29, ele tem que recuperar em uma. Então, é ali um dinheiro também muito difícil de você arrumar. Passando dali, você já vai para uma série A, onde já é mais confiável você investir. Mas para todos os empreendedores é difícil. A gente vê lá na nossa empresa mesmo, eu, na época, como fundador, vendi carro, deixei de receber salário durante 2 anos, e a gente acabou recebendo investimento, né? A primeira rodada que a gente fez foi de 5 milhões de reais com a Vibra Energia no passado, e agora a gente já está captando de novo esse ano para avançar mais ainda, e a gente sabe que aquele retorno financeiro ele não se dá de imediato. Porque as soluções, por serem escaláveis, você tem que desenvolver muita coisa até dar lucro. Hoje a gente vê exemplos de Uber dar prejuízo até hoje. A Netflix, eu fico impressionado de saber que a Netflix até hoje trabalha no vermelho, dando prejuízo e recebe tantos investimentos. Então, uma startup, digamos assim, como a Netflix, até hoje a Uber também, não é a gente que vai dar lucro de cara. Se desse lucro de cara, seria até estranho. Mas, enfim, essas fases do investimento é difícil para quem está desse lado do balcão, a gente poder se estruturar, como ela falou, tem que passar por departamentos financeiros, montar projeções e provar para o mercado por que você vai trabalhar no vermelho tanto tempo, vai precisar de dinheiro tanto tempo, mas em algum dia você vai virar e vai conseguir dar um payback daquilo. Acho que é difícil mesmo, mas tem que ser aquela palavra que hoje também está muito na moda, resiliência, tem que ser resiliente. Você vai tomar 10 portas fechadas na cara, até uma vai se abrir. Não pode se abater, tem que sair dali mais forte, cada vez mais forte. Muito bom. E lá com a EasyVolt, participando lá da Energy Hub, a gente ajudou nessa conexão aí com a Vibra e outras partes, a participação do Innovation Week também. E o que acontece? Eu acho que para você definir a sua estratégia,
é muito importante e a ajuda é muito importante. Porque você pode ser uma startup que você vai captar para ir para um IPO, que na minha visão é o caminho mais longo e mais difícil. E aí realmente você tem que estar se provando cada hora que você está faturando, que você vai ter caixa, mesmo que você esteja no vermelho, mas que os KPIs estão crescendo. Ou você pode ser uma startup que vai sair para um estratégico, e aí é onde acontece a maioria dos exits, e é um outro tipo de negócio. Porque você tem que criar algo que o estratégico, no caso, uma grande empresa, vê valor, que mesmo que você não fature muito, mas que na mão daquela empresa ela vai faturar muito, ou ela vai, como o nome mesmo falou, uma compra estratégica. Cara, eu vou pegar isso para me defender, eu vou pegar isso para gerar uma nova linha de receita, para reduzir um custo. Então, é diferente. Então, vou te dar um exemplo assim. Se eu tenho uma startup e que é um site que cobra assinatura, se eu quero sobreviver para ir para o IPO, eu tenho que vender assinatura para sobreviver, para faturar cada mais. Se eu quero vender para o estratégico, talvez vender não seja o melhor caminho. Talvez seja fazer um modelo freemium, um híbrido, e ter muitos usuários para quando o estratégico chegar e falar, cara, eu tenho milhões de usuários, pô, então quero você porque eu quero ter acesso aos seus usuários. Então, é muito diferente a estratégia, principalmente se você está voltado para o B2B. Né? Se você está voltado para o B2C, é mais difícil. A gente investiu numa startup que era B2C e hardware. Putz, é o pior do mundo, cara. Mas foi uma das nossas melhores startups e está dando certo. Mas quase ninguém investe em B2C e hardware, mais difícil ainda. Então, captar com um fundo que entende o que vocês fazem é o caminho, porque não adianta bater em 90% dos fundos que estão no mercado, porque a tese deles não permite investir em vocês. Porque, como vocês falaram, vocês não vão dar dinheiro agora, é uso de capital intensivo, tem que gastar muito para lá na frente dar um retorno. Tá? Então, fica a dica disso. A gente teve que ter encurtado um pouco o tempo do nosso painel, então vou passar aqui a mensagem para vocês, vou pedir duas coisinhas. Primeiro, para vocês falarem o impacto que vocês estão gerando nesse mundo, ESG, na veia, essa parte toda, se estiverem gerando ou se vão gerar também, e as considerações finais de vocês. O impacto que a gente está gerando é exatamente acompanhar e impulsionar a adoção de veículos elétricos que reduzem diretamente as emissões. A gente tem na EasyVolt, dentro do mercado regulado de carbono, a gente já gera créditos de carbono, temos um dos 6 projetos a nível mundial para gerar crédito de carbono dentro da Verra, que é a instituição acreditada pela ONU para, nos mercados regulados, administrar essas negociações de carbono. A gente vê o Rio de Janeiro tentando ser protagonista nisso, trazendo o governo, trazendo a Bolsa para cá, trazendo uma regulação, porque aqui no Brasil ainda é um mercado voluntário. Então, o nosso impacto realmente é em poder facilitar e tornar possível a adoção aí dos veículos elétricos em grande escala. Desde que eu comecei no negócio, até como usuário, eu fui um dos que tive aquelas dificuldades, sabe? Aquelas de saber, pô, você comprou o carro elétrico e agora? Como é que eu vou carregar? Onde tem? No meu condomínio eu vou poder? No trabalho e tudo? Enfim, existia uma dúvida ali, uma lenda no mercado. Quem deve chegar antes, o ovo ou a galinha? O mercado da eletromobilidade tinha muito disso. Ou tem que se fazer os investimentos agora para criar uma rede de infraestrutura de recarga para possibilitar que as pessoas comprem carros elétricos, ou a gente tem que esperar as pessoas comprarem, ter uma demanda para poder investir. E a gente entrou no mercado ao contrário, a gente já sabia que não é ovo ou galinha, a gente tem que criar infraestrutura. Hoje, para ter valor uma empresa dessa, a gente vê a Vibra, né, que é a dona da marca BR, Petrobras, todos os postos da BR, a Vibra é líder, o market share dela é maior de todas. Por quê? Porque você já está lá há muito tempo fazendo aquilo, 50 anos para montar uma rede de postos de combustível. Então, não adianta a gente pegar agora para os postos elétricos, uma adoção que está sendo numa velocidade dessa tremenda e ficar sentado esperando ter uma demanda. Então, acho que a gente tem que possibilitar que as pessoas possam realmente ter uma facilidade. Aquilo era uma dificuldade tremenda das pessoas comprarem os veículos. Então, a gente larga na frente e o nosso impacto é realmente esse, poder ajudar as pessoas a passarem por uma matriz energética mais limpa nos transportes. No nosso projeto da eCharge, a gente tem a mesma preocupação da EasyVolt. O nosso objetivo é acelerar, né, a substituição dos veículos a combustão por elétrico. Né. A gente pode citar aqui um diferencial a mais, que quando a gente fala em carro elétrico, né, a gente vê as pesquisas que objetivam carregar mais rápido, aumentar a autonomia. Né. Num sistema de recarga wireless, né, enquanto ele carrega andando,
eu me preocupo menos com a autonomia, né? Se eu carrego o tempo todo, não preciso ter tanta autonomia. Então, eu posso ter uma bateria menor, a bateria é cerca de 40% do carro, então eu posso ter um carro mais barato. Em suma, eu acelero, eu facilito com que as pessoas comprem o carro, porque o carro vai ser mais barato. E a gente tenta alterar essa matriz o mais rápido possível para uma matriz limpa, né? Acho que a Flora ela nasceu já com o intuito de ter impacto. A gente é uma clean tech, eu estou aqui cheio de gente da energia, então o que tem a ver a sustentabilidade, de resíduo em si, com energia, né? Poderia trazer vários números nossos do ano passado, que foi quando a gente entrou em operação, que são números bem bacanas, mas acho que para agora o número não é tão importante, sim o que tem por trás do número. E sendo bem direto ao ponto, a gente trabalha com uma máquina que coleta resíduo sólido. Beleza. A começar com o nosso propósito, que é uma mudança cultural em cima do descarte correto, né? Você criar um engajamento, acho que a palavra mais certa para a gente é criar um engajamento, criar uma cultura, e, além de tudo, democratizar tanto essa tecnologia, que tem um sensoriamento, quanto democratizar soluções com coleta inteligente e beneficiamento. E é interessante a gente pensar que, no pitch que eu vou apresentar mais tarde, vai ter talvez mais detalhes sobre isso, mas a gente perde muito dinheiro em não descartar corretamente. E dinheiro e também energia, né? Então, a gente sabe que para você, né, desenvolver um maquinário, um carro, um avião, né, e você usar algum tipo específico de produto, você tem uma geração de CO2, né? Mas a gente esquece também que tem toda a cadeia para a produção disso, que também gera. E aí, essa cadeia ela gera resíduos. E você ter o fato de você coletar o resíduo, dar uma destinação correta, a gente já está impactando diretamente, né? Pega esse resíduo, reprocessa, manda para a cadeia, volta para a cadeia produtiva. E tudo isso tem também uma economia de energia. Então, acho que se a gente pegar, né, a Floritech, toda essa questão em volta em cima dela, a máquina ela apenas é onde a gente vai fazer a interação final. Mas tem tudo em volta que a gente consegue pegar todos os pilares de ESG e passa pela energia também. Isso que eu acho muito interessante. A gente tem toda essa pluralidade em volta do nosso negócio. Eu acho que o principal impacto, né, que nós geramos, que a Nanotex gera com a nossa solução, ele está na pegada de carbono. Né? O que é a nossa tecnologia? A gente, na verdade, aumenta a eficiência dos coletores solares em sistemas de aquecimento, né, de água ou de sistemas industriais. Isso faz com que, por exemplo, no caso da indústria, a gente consiga atuar de forma inovadora, substituindo, né, a queima de combustíveis fósseis, como gás natural e carvão, nos processos térmicos dessas indústrias, principalmente de média temperatura, em torno de 150 graus Celsius. Então, com isso, a gente consegue substituir a matriz energética dessas indústrias por uma solução extremamente sustentável e de base solar. Né? Então, o impacto da redução de emissões de carbono é gigantesco. Mas, além disso, a nossa solução ela pode ser aplicada também para mercados de baixa temperatura, como residencial e comercial. O que isso significa? Significa que eu posso gerar uma economia de até 40% nas contas, né, de energia desses sistemas, desses mercados. Com isso, eu gero uma descentralização da geração de energia, uma redução da demanda, né, do consumo de energia elétrica, quando eu substituo, né, de certa forma, o chuveiro, por exemplo, elétrico, o aquecimento de piscina. E a gente também gera a redução, né, das queimas, por exemplo, do boiler de gás natural. Então, isso faz uma redução de carbono de forma direta. Bom, eu acho que eu vou aproveitar para agradecer, né, o MIT e o Carlos pelo convite, para finalizar. Obrigado a todos aí, um bom dia, um bom evento. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Vamos só fazer uma foto ali oficial aqui, uma fotinha aqui com todo mundo.